Bom dia, tudo bem, meninos? Como passaram o final de semana? Tudo tranquilo? Semana passada estávamos vendo histórias em quadrinhos, né? E hoje nós vamos dar continuidade, tudo bem? Vamos lá? Linguagem dos quadrinhos, das tirinhas. Nós vimos na semana passada os balõezinhos, né? E nós temos aqui, então, dando continuidade nos quadrinhos, o Cascão, a Mônica. Então eu separei aqui para vocês esses 3 quadrinhos, olha, tá? Para nós vermos a sequência, olha, deles. Então nós temos aqui o balãozinho do Cascão, né? Ele aqui com soluço e o outro quadrinho sem o requadro, olha. Estão vendo? Não tem essa bordazinha que os 2 quadrinhos primeiros têm, né? Segundo e terceiro, porque nós temos o primeiro, segundo e terceiro. Então no segundo e no terceiro nós temos a requadra, temos o contorno ali dos quadrinhos. Alguns cartunistas, eles optam por não colocar. Por quê? Para dar assim uma ideia de espaço, né? Nós temos a noção do espaço onde ele está, né? Temos aqui no 5º quadrinho também. Então nós temos na verdade que uma sequência, olha, de ações do Cascão. Nesse último quadrinho, olha, a Mônica lhe oferece um copo d'água, mas como nós sabemos, ele não gosta muito de água, ele tem medo d'água, né? Ele dá um passo para trás, né? Dá para nós vermos aqui, olha, toma um golão d'água. Então o balãozinho de fala, olha, está indicando para alguém que está falando com ele, né? Aqui aparece só a mãozinha da Mônica, olha, oferecendo a ele um copo d'água. Então nós temos aqui um outro, né, que eu coloquei, que nós chamamos de calha ou sarjeta, que é esse espaço que tem entre um quadrinho e outro. Olha, aqui nesse quadro grande nós temos os espaços, né, olha, entre um quadrinho e outro, né? Então isso nós chamamos de calha ou sarjeta, né, onde eu coloquei aqui essa tarja vermelha para vocês verem. Olha, tá? Então esse nós damos o nome de calha ou sarjeta. Aqui também eu tirei mais 2 quadrinhos para vocês, né? Ele com soluço e aqui as linhas cinéticas, olha que nós temos. Está bem pequenininho, olha. E aqui também no segundo quadrinho, no copo d'água, olha, embaixo aqui do copo d'água nós temos as linhas cinéticas. Então, olha, ampliei um pouquinho, né, para vocês verem melhor. São as linhas cinéticas aqui do Cascão. E ali também, no segundo quadrinho, olha, ampliei o copo. Dá para nós vermos um pouquinho melhor as linhas cinéticas embaixo do copo d'água, né? E nós temos as onomatopeias, né? Que são os barulhinhos, né? O ic, né? Ele com soluço. Então isso nós chamamos de onomatopeias. Bom, dando continuidade, ali nós vimos a história em quadrinho. Aqui nós temos a tirinha, né? Do Cebolinha ali e da Mônica, né? Outro quadrinho de Maurício de Souza. Então vejamos aqui. Temos uma tirinha com 4 quadrinhos, né? Oh, legal! Vou ver quantos quilômetros eu ando assim. Saia da frente, menina. Deixe um equilibrista passar. No último quadrinho, a gola, sei como as mulheres podem desequilibrar um homem. Então aqui ele ainda falava, né, trocando as letrinhas. Então no primeiro quadrinho aqui, olha, dá para nós vermos que ele está todo feliz, alegre, né, sorridente,
se equilibrando. Então, pelo que dá para nós percebermos aqui, ele está caminhando sobre o meio-fio, né, na rua. Então, tentando se equilibrar sobre o meio-fio. No segundo quadrinho, olha, ele depara com ela em sua frente, junto com o seu bichinho, né, com o Sansão. E aí ele fala: saia da frente, menina, deixa o equilibrista passar. Ela se irrita, né? Ela fica nervosa com a falta de educação dele, né? Não pediu licença, pediu para sair da frente. E aí, no terceiro quadrinho, ela reage. Ela reage dando um safanão nele, né? Com o seu bichinho, olha. Ela pega o Sansão e esbofeteia ele. Dá para nós vermos aqui através das linhas, olha, a estrelinha sobre a cabeça dele, né, com sinal de dor, né? Então ele fica todo triste, olha. No quarto quadrinho, ele senta-se no meio-fio e fica pensando, né? Agora sei como as mulheres podem desequilibrar um homem. Então ele fica sentado ali ao meio-fio, com a mãozinha na cabeça, as estrelinhas, né, que indica a dor, né, que ele está sentindo. Então nós temos no primeiro quadrinho, situação inicial. Aqui começa o conflito, olha, no segundo quadrinho, onde ele pede para que ela saia da frente, né? Aqui começa um conflito, porque ela vai começar a ficar furiosa, a ficar brava. No terceiro quadrinho é o clímax da história, quando ela já dá um safanão nele, esbofeteia ele. E finalizando o desfecho final da história, né? Onde ele fica sentado ali ao meio-fio, todo pensativo, certo? Aqui, como nós já comentamos, né? Nós temos um quadrinho, saia da frente, deixa o equilibrista passar. Então, olha, situação inicial ou apresentação. Nesse momento inicial da narrativa, o personagem Cebolinha está brincando de se equilibrar no meio-fio. E o leitor identifica um dos personagens e o espaço na rua. Nós temos o segundo, né, que é o conflito. Aqui eu troquei. O quadrinho, o primeiro ali. Conflito, um elemento que perturba a situação inicial. Outro personagem, a Mônica, fica à frente do Cebolinha, impedindo de continuar a brincadeira. Cebolinha reage, sendo mal educado com ela. Situação inicial ou apresentação. Momento em que geralmente apresentam os elementos norteadores da narrativa, tais como detalhes sobre os personagens, o tempo em que acontece, o espaço em que a história se passa, a situação de equilíbrio, de harmonia, ou seja, ainda não surgiu o conflito. Então, naquele primeiro quadrinho ali, né, ele está feliz da vida brincando. Depois, o segundo quadrinho, onde já começa a situação de conflito entre os dois. Conflito surgiu de algum elemento, situação que interrompe a harmonia inicial em que o personagem se encontra, né? Foi o momento ali em que ela os bofeteou com o seu bichinho de estimação, com o Sansão. O clímax, né? A história atinge o seu momento de maior tensão e Mônica reage batendo no Cebolinha. E o desfecho. Cebolinha, dolorido, termina a brincadeira e afirma entender que as mulheres desequilibram o homem. E Mônica vai embora. Mônica sai. Clímax, momento de maior tensão de uma narrativa em que o conflito atinge a maior intensidade. Desfecho, solução dada ao conflito, a qual pode ser definida ou não. Além disso, a solução não precisa necessariamente ser harmoniosa. Pode ou não gerar um final feliz.
Nem sempre esses momentos estão claramente delimitados em uma narrativa. Em textos curtos, podem ser que a situação inicial e o conflito já apareçam logo no início. Em textos mais longos, pode haver a separação entre o desfecho, né, o conflito, solução do conflito e o final da história. Meninos, aqui nós temos o projeto de escrita. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha e vocês trabalhassem, né, fizessem em casa ou um texto ou a sua história em quadrinho. Então vejamos aqui. Agora você já estudou os principais recursos usados nos quadrinhos. Crie uma tirinha, pode ser aí de 4 quadrinhos, 5, né? Ela pode ser fruto de sua imaginação, ser baseada em fatos ocorridos com você ou reproduzir uma piada. Pense em uma história para ser contada. Resumam cada etapa do enredo. Então vocês irão criar a situação inicial ou a apresentação, o conflito, o clímax e o desfecho. Tudo bem? Então pensa um pouquinho, dá uma olhadinha lá nos balõezinhos, né? Vamos tentar criar aí uma história em quadrinho, uma tirinha. E aí nós temos as atividades do projeto de escrita. Então vocês vão ver na apostila volume 2, apostila do segundo bimestre, nas páginas 20 e 21, sigam as etapas os exercícios de número 17 a 24, certo? E boa produção de texto. E aí quando nós retornarmos eu quero ver essas tirinhas, ok? E nós vamos dar continuidade. Hora de estudo aqui, dando continuidade aí na apostila de vocês. Nós temos aqui um poema de Manuel de Barros. E responda as questões de 1 a 5. Uma didática da invenção. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era uma imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa chama-se enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Por que ele fala aí que acha que o nome empobreceu a imagem? Porque até então, ao passo em que ele não sabia o significado da palavra enseada, então ele trazia em sua imaginação que aquele rio ali pudesse ser uma cobra de vidro, né? E ao passo que ele descobriu que aquilo ali era uma enseada, enseada é o quê? Quando nós pegamos na costa do mar ou do rio, tem aquele espaço, né, vasto ali, onde pode chegar as embarcações, né, onde você pode ancorar o seu barco e tal. Então nós chamamos ali de enseada. Então ao passo que ele percebeu que aquilo ali não era uma cobra de vidro, né, e ele passou a entender que aquilo ali, né, na verdade era um espaço que ele poderia chegar algumas embarcações e tal, a imaginação dele empobreceu, né? Ok? Aqui também, olha, nós temos o substantivo o rio, né? O rio fazia uma volta atrás de nossa casa. Então, quando ele fala o rio aqui, substantivo comum, né? Ele está precedido, olha, de um artigo, do artigo definido. Então, nós usamos o artigo definido para quê? Nós usamos o artigo definido para quando nós estamos determinando o que seja, né? Então, ele está determinando que é o rio
que fazia a volta atrás de sua casa. Então, ele determina qual é o rio aí, certo? Então, nós temos aqui, que imagem o eu lírico tinha da volta que do rio que avistava atrás de sua casa? Qual imagem será que ele tinha disso daí? Olha lá. Para o eu lírico, o rio era como um vidro mole, como uma cobra de vidro. Foi o que nós vimos ali no poema, né? Em que momento essa imagem se desfaz? E por que ela se desfaz? Então, nós comentamos, né? Quando é que perde aquele encanto, né? A imaginação dele corta. Quando isso acontece, então, vamos ver? Quando o eu lírico descobre que não era mais uma cobra de vidro, né? Era o rio que passava ali por trás. Então, a razão que fez com que aquele encanto acabasse foi quando ele descobriu o significado da palavra enseada, né? Então, ali, a imaginação dele foi, né? No primeiro verso do poema, aí está pedindo para sublinhar o artigo, mas lá no texto ele continuou sublinhado, né? Então, o artigo masculino definido e circule o substantivo que acompanha. Então, nós vimos lá no primeiro verso, o rio, né? Então, foi a explicação que eu fiz ali atrás para vocês. Agora, explique o uso desse artigo definido. Então, olha lá. Foi empregado o artigo definido porque se trata de um rio específico, né? Aquele rio que fazia a volta atrás da sua casa. Pessoal, paramos por aqui e na próxima aula nós damos continuidade, tá? Resolva as atividades e até breve.